mais uma vez. Vamos meditar com os irmãos em 1 Tessalonicenses 5. O apóstolo continuou ensinando, irmãos. Ele diz: mas meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Que todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Podem sentar, irmãos. Vamos falar sobre a vinda, o momento da vinda. O momento que o Senhor desce. Veja que ele diz que Jesus virá como ladrão de noite. O ladrão avisa? Não. Então essa vinda aqui não tem nada a ver com Mateus ali aonde diz que depois da aflição daqueles dias, o sol vai escurecer, e a lua e as estrelas também não darão seu brilho. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então ele diz detalhadamente que não tem nada a ver com isso aqui. Aqui é uma vinda súbita. Já em Mateus está falando de uma vinda precedida de sinais, um atrás do outro. Ali diz, depois da aflição daqueles dias. A aflição daqueles dias que Mateus fala é a grande tribulação. Depois da aflição daqueles dias. Ou seja, depois dos 7 anos de grande tribulação, incluindo a guerra do Armagedon. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, como já explicamos, como diz em Zacarias 14, será um dia conhecido do Senhor, não será nem tarde nem manhã, será um dia de glória. Não sei quanto tempo, quantas horas durará este dia. Não quer dizer que é um dia de 24 horas, dia porque ficará claro, um tempo bem grande. Eu creio que dará tempo da terra dar algumas voltas, né? Em torno de si mesmo, porque todo olho verá, até os que estão no inferno também verão. Então aquela vinda é precedida então de sinais. Jesus disse, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, nem as estrelas cairão no céu. Então haverá uma escuridão geral, mundial. Então de repente aparecerá o sinal do Filho do Homem. Bom, aqui diz que essa vinda de Cristo aqui, que ele manda vigiar, né? Que ele diz que não será como ladrão, tem algo aqui que precede essa vinda do Senhor, não é? Que será também um sinal, mas não se sabe em que momento. Mas o detalhe é que esta vinda aqui, Jesus manda também vigiar. Lá em Mateus tem uma parte que ele diz, vigiar, porque não saber o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Esta vigilância não é para vigiar quando Jesus virá no final dos 7 anos. Porque ao final dos 7 anos estará toda a terra arrasada. E não haverá ninguém se banqueteando, pulando, casando, farreando, porque a terra estará destruída. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém. Porque é uma confusão muito grande desse ensinamento. Porque Mateus fala de 2 eventos, de 2 vindas. Aqui Paulo está falando de uma vinda só. Essa vinda que Paulo está falando aqui é do arrebatamento da igreja que ocorrerá quando o anticristo se manifestar. Então ele diz assim, veja bem o que ele fala aqui, versículo 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá
repentina destruição. Quando disserem a paz e segurança, presta bem atenção. Quando Jesus voltar, em que todo olho verá, haverá paz e segurança na terra? Não. Por que não haverá paz e segurança na terra? Vai ser o final da grande tribulação. Porque será o final da grande tribulação. Quase a humanidade toda vai ser morta. Quando Jesus vier nas nuvens do céu, que todo olho verá, a terra vai sofrer um terremoto. Apocalipse capítulo 16. Que esse terremoto fará, eu estou falando devagar para vocês pensar comigo. Eu sei isso de cor e salteado, mas vocês não sabem igual a mim. Eu creio que vocês não sabem falar como eu falo, pegar a escritura, eu sei de cabeça tudo. Vai haver um terremoto, capítulo 16 do Apocalipse, haverá um terremoto que vai derrubar todas as nações. Tudo irá desabar, cair por terra. Sabe o que é isso? Apocalipse 16. Versículo 17 em diante, posso ler? Amém. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. É esse momento aí. As cidades das nações caíram devido ao tremor desse terremoto. Aqui não está falando a cidade de uma nação, a cidade das nações. Este terremoto está prescrito em Isaías 24, eu tenho falado sobre ele. Esse é o único, último e primeiro terremoto, qual nunca houve igual como ele. Esse terremoto, ele vai destruir de tal modo as cidades, que as cidades vão cair. Os centros, as indústrias, os comércios, os prédios vão cair todos. Não só as cidades vão cair, presta bem atenção. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu. Aqui está escrito que as ilhas vão fugir, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Parece que as grandes montanhas, as gigantes montanhas, todo mundo vão desabar. Esse terremoto é de uma magnitude que nunca os seres humanos presenciaram. Então, quando Jesus voltar, como diz aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, quando Jesus voltar, vai encontrar o povo farreando, casando, plantando. Jesus falou isso. Que vai ser, a vida dele vai ser como nos dias de Noé, casavam, davam-se em casamento. Então não tem nada a ver com aquela vinda que ele virá para reinar na terra, vai encontrar a terra desolada. Esse terremoto vai devastar a terra. As grandes queimadas que a Bíblia diz em Apocalipse que vai haver, 1/3, parece que é 1/3 das árvores, da verdura da terra será queimada. O grande calor que vai queimar a terra, que inclusive vai sair ferida nas pessoas. A mortandade de peixes e de seres viventes, 1/3 dos seres viventes vão morrer do mar devido a um meteoro que vai cair. Morrerão muitas pessoas ao beber as águas potáveis, porque um meteoro com o nome absinto, que virá com uma substância venenosa, amarga, vai danificar as águas potáveis. As pessoas com sede vão beber, e quando elas beberem, elas vão morrer. A mortandade causada por uma guerra que está prescrita, e também pela perseguição do anticristo, vai morrer quase a humanidade toda.
Então, quando Jesus vier, como está aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, está falando do arrebatamento da igreja em um momento em que as pessoas estão preocupadas em casar, vender, negociar. Jesus disse isto. Noé e a arca e o dilúvio é uma história que retrata um acontecimento, mas que aponta por esse tempo agora. A arca é a salvação. Ninguém estava esperando acontecer nada. Pelo contrário, ninguém acreditava que ia acontecer. Como hoje tem crente que não está acreditando no que Deus vai fazer, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Está todo mundo seguro de que não vai haver nada disso. Imagina. Tem pastores dizendo que esse chip eletrônico, não é, que armazena uma quantidade bem grande de informações da pessoa e é recarregada pela energia estática do corpo humano, e está dizendo que não é o chip da besta, não é a marca da besta. É claro que perto de Jerusalém ser tomada por Nabucodonosor no tempo de Jeremias, aquela incredulidade que houve naquela época e o coração daquele povo ter endurecido mais ainda, né? Isso repetirá, está se repetindo. Parece que o inimigo trabalha de uma forma que quando vai chegando e o mal sobre a terra, o inimigo trabalha de uma forma que faz aquelas pessoas crentes e ficarem mais incrédulos, para não crerem e não terem temor e não se santificar e não buscar o Senhor. Essa é a tática do inimigo. Ele sabe que vai chegando um momento X, então ele vai fazer de tudo para causar uma má impressão, uma falsa impressão de que está tudo em paz. Por isso que Jesus disse, será como nos dias de Noé, casavam-se, davam casamento, todo mundo pensando em futuro, pensando em negócio, ter família, pensando em um monte de coisa. Essas coisas, é claro, podem acontecer normalmente, mas Jesus está falando de pessoas ocupadas com isso, de forma a almejar essas coisas mais do que a vinda do Senhor. Porque feliz é aquele que ama a vinda do Senhor. Porque quem ama a vinda do Senhor não está amando o mundo. E quem ama a vinda está se preparando para a vinda. Quem ama as coisas da terra está se preparando para as coisas terrenas. Então não tem nada a ver essa vinda do Senhor com o final. E nem com o arrebatamento no meio da grande tribulação. Como que Jesus vai vir numa hora em que as pessoas estão casando, dando em casamento, se banqueteando? Se no meio da grande tribulação a corrida contra a morte é grande. Nem os ímpios estarão com tanta felicidade, porque as coisas que sobrevirão ao mundo vão abalar os homens. A Bíblia diz que os homens vão desmaiar de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Então como pode essa vinda do Senhor ser no final ou ser no meio da grande tribulação? Essa vinda do Senhor é no início, quando o anticristo se manifesta, ou se manifestar. A irmã Eliette teve um sonho essa noite. Ela disse que acordou para orar, foi dormir, era 2 e alguma coisa, lá, que são 3 horas na frente de nós. Se nesse momento aqui é 9 horas, lá já é meia-noite. Então ela foi dormir e disse que ela viu uma grande noiva no céu. Era muito grande, ela era gigante, ela estava muito bem adornada. E a noiva estava linda, uma coisa linda. Ela olhou pela janela assim, viu aquela noiva gigante, preparada. E ela estava olhando, contemplando aquela noiva. De repente, um ser, uma pessoa, um homem, parece que veio assim de cima, assim, com uma velocidade incrível, e plantou-se na terra. Quando ela estava contando, logo me veio na mente, deve ser o anticristo. Aí ela disse, quando eu olhei para ele, eu pensei, deve ser o anticristo. Ela falando, não é? E algo fez no sonho ela entender que aquele ali era o anticristo. Então a noiva preparada, o anticristo se manifestou. E ela ficou olhando aquilo ali, o anticristo ali. Só que ela disse que o anticristo, em tamanho da noiva, ele era bem pequeno. Ele era pequeno, claro, a noiva é gigante, a noiva é poderosa, a noiva é vestida do sol, ela é gigante. Então ela ficou olhando, de repente ela olhou e começou a ver as pessoas desaparecer. Ela mesma viu ela desaparecendo. Ela disse que era como um raio de luz. E ela disse que ouvia aquilo. E ocorreu o arrebatamento da igreja. E o sonho dela está em conformidade com a Escritura. É exatamente isso aqui. Enquanto muitas pessoas estão esperando
promessa de um governante mundial, ou algo que ele vai fazer que vai dar uma solução, a igreja do meio da igreja do Senhor, adornada e preparada como noiva, é arrebatada. Aleluia. Assim que o anticristo se manifestar e disser para o povo que ele tem uma solução espetacular e organizar as nações em que ele vai dominar, irá ocorrer então o arrebatamento da igreja. Amém. No mesmo ano, talvez meses, talvez dias e semanas, horas, assim que ele se manifestar. Quando houver o arrebatamento da igreja, aí vai acontecer, assim que há o arrebatamento da igreja, há um transtorno mundial. Tanto pelo fato do desaparecimento dos cristãos, como de catástrofe que o Senhor vai fazer vir na mesma hora. Aleluia, Jesus. Porque a presença do Senhor nos ares vai comover a terra. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que virá repentina destruição, porque a coisa vai começar. Porque assim que ele der a solução e apaziguar a tempestade mundial dos problemas entre as nações, ocorre o arrebatamento da igreja. E quando ocorrer o arrebatamento da igreja, por isso que ele manda vigiar. Jesus vai mandar vigiar justamente nesse período. Quando o anticristo se manifestar e der soluções mundiais, pelo menos aos 10 países e outros que esses países delegam, outros países que esses países estão, como diz assim, estão apoiando. Quando esses países se sentirem em paz, muitos crentes na água, na leva dessa paz mundial, vão esquecer um pouco dos problemas e vão se dar a casamento, a construção, e o coração vai estar embriagado com essas coisas. É aí que muitos crentes vão ficar. Porque nós já estamos sofrendo desempregos, estamos sofrendo falta de alguma coisa, de remédios, falta de outras coisas no país. Outros países estão um pouco melhor, um pouco pior. Creio que daqui a mais alguns anos a coisa ficará ainda pior. Quando ficar pior, porque vai ficar, não se esqueça de mim quando eu falar aqui. Quem não crê naquele dia vai dizer bem que o pastor disse. Eu sei quem tenho crido. Não posso dizer que todos os irmãos são iguais uns aos outros. Uns têm mais revelações, outros não têm. Outros têm a testificação do seu, outro não tem. Mas o que importa é o que o Senhor está fazendo. E Ele vai realmente cumprir a palavra. Então, quando as coisas estiverem bem ruins, esse anticristo ele vai se manifestar para dar solução. E já está próximo disso. Porque não quer dizer que todos os países estarão tão ruins, alguns estarão melhores. Não será igual 100% ou 50%, 80% de todos os países estarão na mesma situação. Não, uns estarão mais ruins, outros piores, outros mais ou menos, não é? Então, quando as nações decidirem pelo mando de Deus levantar um homem, esse homem que já está na terra, pode ser que até o conheçamos de vista, mas não sabemos ainda, porque não foi manifestado como o dirigente mundial, entendeu, irmãos? Essa questão de que já está na terra, não, está na terra é uma coisa, se manifestar como o dirigente mundial é outra. Então ele precisa se manifestar, se pronunciar. Na verdade que ele não vai se pronunciar sozinho, isso vai ser pedido pelo menos por 10 nações, pelos 10 chifres, porque Deus tem colocado nesses chifres o seu propósito, o seu intento, a sua ideia. Deus colocou, já tem colocado essa ideia, ou talvez já esteja colocando, não sei o tempo, mas Deus vai colocar, ou já tem colocado uma ideia, a mesma ideia Deus vai colocar no coração dos 10 presidentes. Veja que é uma coisa predestinada e Deus está velando para poder cumprir. Amém. Não depende da vontade das nações, é a vontade de Deus que vai se cumprir. Amém. Tudo que está prescrito está predestinado. E o que está predestinado, ninguém vai mover uma palha, vai mover uma agulha. Não tem reza, não tem oração, não tem santo que possa mudar. O que está determinado, Deus cumprirá. É igual aos irmãos, Deus determinou algo na vida dos irmãos. Os irmãos, não adianta querer sair, se sair vai se machucar. É melhor ficar na posição, porque o livro da história da vida dos irmãos, a história da vida dos irmãos está escrita no livro.
Como Jó disse, e ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Amém. E outras coisas como essa eu temo. Não é? Jó tinha uma certeza que com tudo que ele estava passando, sabia que estava prescrito, aquilo já foi prescrito, aquilo estava determinado e o Senhor estava apenas dando cumprimento ao que ele determinou na vida de Jó. E assim seja, irmãos. Então, é isso que a palavra de Deus diz. Veja que o apóstolo explicava aos irmãos que eles não precisavam de saber, que já estavam bem instruídos. Hoje, o povo de Deus estão tudo fazendo confusões. Como pode? Tantas escrituras. Paulo não estava enganado, ele não estava falando da vida de Jesus após a grande tribulação. Ele está falando do arrebatamento da igreja. Em Coríntios também, ele está falando, não é, da vida do Senhor ante a última trombeta. A última trombeta, Paulo não está falando da trombeta dos 7 anjos, não. É a trombeta que Jesus, o arcanjo, como voz de arcanjo, vai tocar para o arrebatamento. As 7 trombetas dos anjos vão ser soadas na grande tribulação, no período da grande tribulação. Então há muita confusão. Até falei com uma pessoa de fora pelo WhatsApp. A pessoa, puxa, como a gente aprende errado? Eu falei, pois é. A trombeta que será tocada para o arrebatamento não faz parte das trombetas, das 7 trombetas que os anjos vão tocar. Eles são anjos. Essa 7ª trombeta, diante da 7ª trombeta, não é antes, né? É diante. Na verdade, a Escritura fala diante do som. A Escritura se refere a diante do som. Antes da última trombeta. Diante. Então, essa trombeta quem vai tocar é Jesus, com voz de arcanjo. Lá são anjos. Cada um vai tocar a sua trombeta. 7. Leiam isso, irmão, para vocês não ficarem enganados. Ninguém enganar vocês. Não fiquem confusos. Vamos orar e pedir ao Senhor, que o Senhor vai dar sempre a revelação para nós. Estamos seguros. Eu estou seguro. O anticristo vai se manifestar com a igreja aqui, a noiva amada, aquela igreja pura no meio das outras que não estão com a sua lâmpada acesa. A igreja vai sair logo após que o anticristo dê paz na terra. E está muito próximo, meus irmãos. Talvez a gente pense que vai demorar 5, 10 anos. Às vezes não, irmão. Daqui 4 anos está tudo acontecendo. As igrejas estão parando, os governos estão parando as igrejas, vai parar a confusão religiosa, vão formar uma igreja só, o anticristo é levantado e pronto, nós vamos começar a congregar em casa, nos cantos por aí, deixa a igreja aceita pelo governo evangélico ficar por aí, e nós vamos ficar aguardando. Aí quando todo mundo voltar a trabalhar, os negócios funcionar, opa, vamos ficar atento à palavra. Então, como nós não sabemos a hora e o dia, começa a santificar ontem. Não dá para voltar ontem não, então começa agora. Começa a santificar e não deixa a santidade, não deixa ninguém roubar a tua santidade. Não deixa que problemas materiais, casa, carro, mulher, esposo, homem, criança, ouro, prata, não deixa essas coisas roubar a tua santidade. Quem ficar aqui da igreja vai ter o que reclamar. Porque eu tenho falado aqui, irmão, tanto essas coisas explicadas. Quem tem dúvidas sobre santificação, quem quer perguntar coisas particulares, pode procurar mim, mas varão procura minha esposa, quiser falar comigo, não tem problema. Nós estamos prontos aqui para ensinar, orientar, não é? Tem pessoas que nos fazem perguntas, né, pessoais, que não falam para ninguém. A gente dá a resposta, a pessoa começa a buscar a libertação e parar com o pecado. Glória a Deus, é isso que Deus quer. Vamos parar de pecar, né? Se houver dúvida, vamos buscar sobre santificação, sobre os últimos dias. Entenderam, irmão, que são 2 eventos? Amém. Um evento é preciso vigiar, é o primeiro. O segundo evento, Jesus não manda vigiar quando ele aparecer nas nuvens do céu. Porque, irmãos, no final da grande tribulação, os crentes que ficarem vivos aqui, os poucos que ficarem, que a maioria serão mortos, tanto judeus como gentios, sabem muito bem que tudo aconteceu e eles ficaram, vão vigiar, mas vão fazer mais o quê? Vão ficar pecando debaixo da espada, da tortura? Então não existe, não tem coerência, não é? A palavra vigiar aplicando-se para a vinda de Jesus no final da grande tribulação. Não tem coerência, não tem cabimento, não se encaixa. E eu não sei como
as pessoas conseguem fazer tantas confusões e falam com uma veemência dizendo que Deus até revelou. Uma mentira. Mentirosos, enganadores, foram enganados e continuam enganando. Os homens maus são enganados pelo diabo e enganam os outros. Homens e mulheres que têm aparência de cristãos, de religiosos, infelizmente estão no caminho de Satanás, no caminho da mentira, da má interpretação, estão torcendo a palavra, e os desavisados que não gostam de estudar, não gostam de jejuar, não gostam de se santificar para receber uma palavra verdadeira, porque, é claro, se uma pessoa não está preparada, come gato por lebre, qualquer coisa que está vindo ele come. E como está escrito que nos últimos dias irão aparecer doutores conforme a concupiscência do povo, há muitos enganadores, infelizmente, mas devemos ficar atentos aos detalhes que os apóstolos orientaram, para que de modo algum sejamos enganados, não é? Há muitas explicações, como nós estávamos na casa do Carmo, né? Lá estava um assunto sobre a besta, não é? A mulher, apontando para a religião antiga. Nós sabemos, irmãos, a besta, a mulher que está sentada sobre as águas, sobre a besta, né, que é uma coisa só, a mulher é uma coisa só, é a religião que está sendo formada agora. Em muitas águas são 10 nações principais que o anticristo vai dominar. Então ela vai estar assentada sobre essas águas todas. E aonde ela estiver dominando, quem não aceitar na época a religião, eles vão matar. Ela vai estar embriagada, a religião deles vai estar embriagada disso. Assentada sobre uma besta, porque o governo do anticristo vai apoiá-la. Coisa simples que está falando. E essa mulher é uma cidade. Sabe qual é a cidade? O que é Babilônia? É o mundo. É o mundo. Porque agora eu faço uma pergunta: por que essa mulher é uma cidade? As coisas de Deus são muito assim, certas, se encaixam. O anjo disse, e a mulher que viste, sentada sobre as águas, sobre a besta, é a grande cidade que reina sobre. Porque as nações, meus irmãos, principalmente as 10, eu estou falando principalmente as 10 porque está escrito aqui, 10 reis. Cada rei é um presidente, cada presidente tem uma nação. Porque essas nações vão tornar o quê? Cidade. É o mesmo o que aquele Nimrod quis fazer. Construiu uma torre para que ninguém se dispersasse. E a vontade de Satanás é essa: juntar o povo numa só cidade. Uma lei, um exército só, o exército da besta. Vai ser um governo grande, gigante. Então é uma cidade que reina sobre os reinos, uma cidade reinando. Não é o Vaticano reinando. É o sistema do anticristo, com o sistema religioso, com o sistema comercial. O comércio será igual. Os países que estarão unidos no mesmo sistema terão o mesmo comércio, a mesma lei, a mesma ditadura. Vamos dizer assim, o que ditar aqui vai ser ditado ali, ou aqui. Pastor Edivaldo, a ONU, Organização das Nações Unidas. Aí o nome. Globalização. Justamente. Nova ordem mundial, uma ordem para todos. Essa é a cidade. Aí os indivíduos lá dão uma interpretação falando bonito, holofote, lâmpada filmando ele, câmera daquela de 50 mil reais, que nós não temos condições. Às vezes os irmãos na internet, pastor, não dá para botar o culto ao vivo? Olha, nós trabalhamos com uma câmerazinha. Essas câmeras custam 15, 20, 30, 40, 50 mil reais. São 2 ou 3. Uma filmando de um lado, outra filmando do outro, pegando um ângulo. Aí daqui a pouco a imagem troca, o áudio continua. Eu não sei fazer isso. Nem dinheiro temos para isso. Eu falei, não tem como nós fazermos culto. E para fazer esse culto eu tenho que dar uma aula de educação aqui, de postura, de roupas, que não dá para colocar. Precisa os irmãos aprender algumas coisas para isso, E chamar os irmãos que às vezes faltam nos cultos. Eu não posso fazer um culto com a metade da igreja faltando, ainda que é uma igreja pequena, não é, irmãos? Mas seria ótimo para os irmãos que estão do outro lado
assistindo, conhecendo algum dos irmãos, mas isso teria que ser algo assim, ao nível de Deus. Bom, deixa isso para lá. O que importa, irmãos, é que nós não estamos confusos e enganados. O Senhor tem revelado e confirmado. Concernente à Babilônia, a essa mulher, Deus me deu em sonhos. Eu vi os 3 poderes sendo executados no sonho, e acordei com a voz dizendo: Babilônia. Então eu sei quem tem crido. Agora lá, o moço lá tem uma aparência bonita, tem um ambiente, escolheram pessoas para ficar sentado assistindo, todas as pessoas ali educadamente assistindo, não é? Pessoas para representar o salão. A gente olha assim, dá uma autenticidade, dá uma veracidade. Aí você olha, se você estiver desprovido, você diz assim: oh, que ensinamento. O rapaz fala pausadamente, não fala igual a mim, atropelando as palavras de vez em quando, cheio de educação, não é? Com o microfone embutido aqui, um radinho para transmissor, aquela coisa toda, sabe, irmãos? Mas não tem a revelação. Parece que tem, não tem, porque eles falam aquilo que eles calcularam e fazem uma mistura muito grande. Agora nós sabemos, irmãos, que esse reino do anticristo é um reino fortalecido com outras cabeças que já existiram no passado, né? Formando um monstro, um reinado monstruoso com 7 cabeças. Não quer dizer que vai ter 7 pessoas dirigindo. São planos, são propósitos, são leis antigas reunidas num só sistema. Desde as épocas da Síria, do Egito, do Pérsia, Babilônia, Grécia, Roma, todo tipo de ideia, todo o ideal, não é, de direção que os governos fizeram, eles vão pegar as partes que sobressaíram e vão colocar agora nesse sistema. Isso é coisa de Satanás, para unir, dando a falsa impressão que as nações unidas vão ter um mundo melhor, uma nova era, uma era de prosperidade, uma era de alegria, de paz, uma era em que tudo vai dar certo, tirando as escórias, os crentes, tirando os desordeiros, para eles, somos escória desse mundo, Paulo falou. Então eles vão ficar com a joia pura e limpa, quer dizer, entre aspas. Quando disserem a paz e segurança, Jesus leva os filhos dele, que estiver na sua presença, e começa então a aflição para quem fica. Amém, irmãos? Amém. Espero que Deus tenha dado aos irmãos entendimento de alguma coisa, pelo menos.